Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E o objetivo, disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. Para isso, queremos a sua participação. Mande a sua sugestão aqui para o programa. O nosso endereço eletrônico é agenda21passofundo@gmail.com e o telefone é o 3601 1150. Uma afirmação atribuída ao físico alemão Einstein diz que se as abelhas se extinguissem do planeta Terra, se elas desaparecessem, a espécie humana teria apenas mais 4 anos de vida. Será? A importância desse inseto para o planeta Terra é o nosso tema de hoje e para isso nós estamos recebendo o presidente da Meplan RS, a Associação dos Meliponicultores do Planalto Médio, Carlos Alberto Pisato. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Maria, tudo bem? Eu gostaria que você começasse explicando por que um inseto tão pequeno tem uma importância gigante para o meio ambiente. Pois é, ele é um inseto polinizador, né? E nós, seres humanos, hoje dependemos 70% da polinização desses insetos, né? No Brasil, existem mais de 300 espécies de abelhas inofensivas sem ferrão, né? E dessas 300 espécies, mais de 300 espécies, 24 abelhas inofensivas sem ferrão são nativas do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho mais, né, explicando assim, essa questão da polinização. Por que as abelhas? Porque tem outras formas de polinização. Tem o vento, tem a água, tem alguns outros animais, como beija-flor, por exemplo. Uhum. Não, é que as abelhas elas têm um papel fundamental na polinização. Parece que foram projetadas, elas conseguem fazer com melhor eficiência a polinização de certos tipos de flores e frutos, né? E, inclusive, ela é muito usada, né, a criação de abelha perto de plantações. Sim, perto de plantações, tipo morango, canola, maçã, né? Tem certos produtores que chegam até a alugar caixas de abelhas, né, para polinizar suas plantações. O que, por exemplo, a abelha faz numa plantação de morango, assim, na prática? Numa plantação de morango, a abelha ela possui uma vibração no seu abdômen, né, que é a bunda da abelha, né? Ela possui uma vibração e essa vibração que ela consegue fazer na flor, ela consegue polinizar melhor, com maior eficiência. Um morango, por exemplo, polinizado por uma abelha, ele fica um morango mais saboroso e de maior tamanho e sem falhas. Mais perfeito. Mais perfeito. E na produção em geral, na agricultura também é importante. Também é importante. Tem seu papel fundamental. E por que não existe essa visão ainda de que a abelha é importante para a produção agrícola? Tá muito, assim, a abelha ela tá muito, assim, ela tem uma visão que faz mal, entendeu? E a abelha ela não faz mal, ela faz mel. Ela é importante para a natureza, ela é importante para a polinização, né? Então, se criou uma filosofia errada a respeito da abelha. Quanto por cento assim de plantas cultiváveis elas são polinizadas por abelhas? Uns 80%, Uns 80%, dois terços da produção. Eu li um estudo feito nos Estados Unidos que em 2 anos eles tiveram problemas em relação a isso, não é? Sim, tivemos problemas não só nos Estados Unidos como no Brasil também, que é o distúrbio do colapso das colônias, né? Do qual em massa começaram a desaparecer abelhas, né? Devido ao uso excessivo de agroquímicos, né? Crescimento populacional, monocultura. Então isso acabou propiciando para esse fenômeno que vem acontecendo no mundo inteiro. Eu citei os Estados Unidos porque eles conseguiram quantificar isso, né, em dinheiro, o prejuízo que foi para a agricultura nesses 2 anos, foram 14 bilhões de dólares, né? Então isso é uma prova de que realmente
não só a questão do meio ambiente, mas a questão econômica, a abelha também é importante. Com certeza. O Rio Grande do Sul também está envolvido nisso. Tem casos aí de criadores e apicultores que perderam mais de 53 caixas, tem criadores que perderam mais de 200 caixas de abelha no estado. E o que está levando a essa perda? Você já falou alguns tópicos. Os tópicos, assim, ó, que no meu ponto de vista, eu acho que o que está mais impactando é o uso do agroquímico, né, do agrotóxico. Crescimento populacional, monocultura, falta de comunicação entre produtores e apicultores. O produtor vai lá, vai aplicar um agroquímico, pulverizar com um avião ou máquinas, né? Não avisa o apicultor, o meliponicultor, e as abelhas acabam entrando em contato com esse agente, e esse agente acaba contaminando a colônia, dizimar todo o apiário ou meliponário, né? Em relação a essa visão aí atribuída ao Einstein, seria mesmo o fim da humanidade? Ah, com certeza. Com certeza, para a gente que está na lida, que a gente trabalha com esses insetos, a gente sabe a importância que eles têm no ecossistema, né? Tanto para nós, né? Porque hoje 70% que a gente consome hoje é proveniente das abelhas, né? Da polinização das abelhas, que muitas pessoas não dão importância para isso. E como é que está o Rio Grande do Sul em relação aos outros estados do Brasil? Eu não entendi. Em relação à criação de abelhas, à extinção das abelhas. O Rio Grande do Sul está com um alerta assim, ó, grande, porque aconteceu muito episódio de desaparecimento de abelhas, de morte das abelhas. E através das redes sociais, WhatsApp e tal, os criadores, hoje em dia todo mundo tem acesso a um telefone, eles conseguem filmar os apiários, conseguem mostrar para toda a comunidade científica ou para a população o que realmente está acontecendo. Deve ser muito triste essas Sim, imagens. com certeza. Com certeza. Teve até um embargo de mel gaúcho em outros países, justamente por excessivo a quantidade de agroquímicos no mel. E o que pode ser feito para resolver esse problema, já que aí que tá. A redução de agrotóxicos... Assim, tem que mover associações, como no caso que a gente está fazendo, que nem a Ameplan, como a Amevat, a Associação de Apicultores, que também tem, né? E entre outros órgãos, né, para poder bater mais na fiscalização, né? Para a gente poder fomentar a população a, digamos, pegar e pressionar o poder público, né? Porque a gente viu aí agora mesmo, aprovaram, né, uma série de liberações de agrotóxicos que são proibidos em outros países e foram recentemente autorizados aqui no Brasil. Pois é. Então a gente vê cada vez mais preocupação, né, esse tipo de coisa. E como é que é o trabalho? Vocês trabalham só com abelhas sem ferrão? No caso da Ameplan, né, da meliponicultura, que é a criação racional de abelhas inofensivas sem ferrão. Aí a gente trabalha só nesse lado. Claro que tem a apicultura que trabalha com as abelhas africanizadas, né? Sim. Quantos tipos de abelhas existem assim sem ferrão? Pois é, no mundo se estima mais ou menos em torno de 4.000, né? No Brasil, acima de 300 espécies de abelhas sem ferrão, no Brasil inteiro, né? No Rio Grande do Sul, pela normativa SEMA, nós temos 24 espécies de abelha nativa sem ferrão, nossas gaúchos. Você que trabalha com isso, já teve contato com quantas dessas espécies? Né? Eu crio no meu meliponário 7 espécies de abelha sem ferrão. 7 espécies? 7 espécies, incluindo 2 da lista de extinção, que eu consigo fazer multiplicação e devolver para a natureza. Que eu trabalho numa forma de meliponicultura preservacionista. Eu não exploro o mel e tal, eu preservo, multiplico e dou para a natureza. Essa é uma filosofia de vida que eu decidi seguir como ambientalista, né? E as pessoas que estão na associação também estão dentro dessa filosofia? Com essa mesma filosofia. Nós se unimos justamente com essa filosofia. O primordial da Ameplan hoje é a meliponicultura preservacionista. E aonde que você cria essas abelhas? Eu crio no pátio da minha casa, praticamente na sacada da minha casa. Na cidade? Dentro da cidade de Passo Fundo.
Que é interessante, né? Para que as pessoas entendam, assim. Como ela é uma abelha que ela não pica, né? Ela é uma abelha totalmente inofensiva. Ela até 100 caixas de abelha não precisa de cadastro técnico federal para poder criar na cidade. Ela é autorizada a criar na cidade, diferente da Apis mellifera, que é africanizada. Aí tem que ser longe do ambiente urbano. E me conta uma coisa, e os vizinhos? Eu conheço a maioria dos vizinhos, né? Sim. Porque é o seguinte, hoje em dia o que falta no mundo é informação, né? A falta de informação gera preconceito, né? Então, na meliponicultura eu sempre busco e prezo passar a informação. Acho que a informação é o mais importante. Eles já entenderam e já entendem o meu com trabalho, sim, pessoal, sabe? Mostro tudo, tem crianças que vão lá visitar. Eu tenho oportunidade de mostrar até para algumas escolas, alguns professores e tal. E esse tipo de abelha, comercialmente falando, qual que é a validade, a importância? A abelha sem ferrão, claro, ela produz mel, né? Como uma abelha com ferrão, uma abelha. O mel da abelha sem ferrão, ele é um mel de um poder econômico bem valorizado, né? O mel da abelha sem ferrão custa o quilo do mel da abelha sem ferrão a partir de R$150 o quilo, dependendo da espécie de abelha. Mas isso poderia ser na cidade, essa produção, ou teria que ter uma produção em maior escala no campo, no caso, para... Tanto faz, né? Isso vai depender da floração. Essa floração ela varia tanto para a abelha sem ferrão quanto para a abelha com ferrão. Dependendo da floração que tem na época, né, quantidade de chuvas e clima, isso vai propiciar para uma produção maior ou menor desse tipo de inseto, né? Bom, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos em instantes com ecologia e meio ambiente. Fique com a gente! O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Voltamos com ecologia e meio ambiente. Hoje estamos falando sobre o risco do fim da vida na Terra pela extinção das abelhas e também conhecendo o trabalho para incentivar a criação de abelhas sem ferrão. Nós falávamos, né, do medo que as pessoas têm em relação às abelhas, né? Toda aquela questão de medo do ferrão e de se machucar. Como que a pessoa faz para distinguir? Tem como assim o leigo olhar e ver que aquela é uma abelha sem ferrão? Geralmente as abelhas sem ferrão aqui da região de Passo Fundo, né, são abelhas pequenas, né? São abelhas de no máximo 4, 5 milímetros de tamanho. Já a abelha Apis mellifera, a abelha com ferrão, ela costuma nidificar não só em ocos, né? E elas costumam fazer favos de mel, né? O que a gente consegue localizar os favos de mel aí na internet, em vídeos, etc. Então elas fazem aqueles favos de maneira assim, discoide, sabe? De cor amarelada, bem típico da abelha, onde que a gente costuma ver. Já a abelha sem ferrão, né? Ela costuma nidificar só em ocos, né? Ou paredes de casa que tem um oco, ou algum lugar que esteja exposto uma árvore com oco, que ela não consegue nidificar, salvo só a arapuá, né? A Trigona snipes, né? É uma abelha que ela consegue fazer um ninho na árvore de maneira externa. Ela faz um tipo de chamam de cupim, né? Cupim em cima da árvore. Essa espécie de abelha ela é a única, uma das únicas, né? Mas do Rio Grande do Sul catalogada é a única que faz esse cupim nas árvores, né? E como se aparecer um enxame na minha casa, o que eu devo fazer? Primeiramente entrar em contato com os bombeiros, né? Aí os bombeiros vão direcionar
vão verificar o local, né, ver se realmente é uma abelha com ferrão ou sem ferrão, e daí vão acionar ou apicultores ou meliponicultores cadastrados, né, para poder fazer a remoção. Se a pessoa já viu que é uma abelha sem ferrão, o que ela deve fazer? Bom, aí entra no mérito da questão da lei, né? Assim, extrair a abelha sem ferrão, né, é crime ambiental. Como ela não oferece risco para a saúde humana, ela é considerada uma abelha nativa, né? Então, essa abelha nativa, ela já entra numa lista de espécies de abelha diferente, né? Diferente da Apis, né? Então, é considerado crime ambiental a extração. Existe uma lei, né? A lei 6.905, de 12 de fevereiro de 1908, no artigo 29, que fala: quem matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativo ou em rota migratória, sem a devida permissão e licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo a obtida, né? Então é isso aí. Daí a pessoa então não deve extrair, ela deve chamar quem? Os bombeiros se tiver em situação de risco, uma árvore que caiu e contém um enxame lá, ou uma parede de uma casa que vai ser destruída, aí sim, aí entra em contato com os bombeiros, ou se ela já percebeu que é uma abelha inofensiva sem ferrão, ela pode entrar em contato com a Ameplan, né? Ou com algum meliponicultor que tenha cadastro, ter a técnica para poder tirar, né? Aí vocês podem retirar. Sim, podemos retirar. A gente consegue através do IBAMA, a gente consegue uma autorização para remoção e vamos lá remover o enxame. Por do contrário, é bom que tenha bastante abelhas na nossa cidade. É bom que tenha, porque elas não incomodam, né? Agora, é interessante que você estava me falando no intervalo sobre uma análise, né, que foi feita nas abelhas. E o que foi encontrado nessas abelhas que você teve? Eu tive uma análise que foi feita em umas abelhas minhas, porque aqui no Rio Grande do Sul acontece um fenômeno chamado de síndrome das mandaçaias, né? É um fenômeno que acontece há mais de 10 anos, que as mandaçaias no período de março, né, elas começam a morrer. Então, preocupado com isso, né, eu com recursos próprios e com outros criadores conhecidos, vamos mandar analisar nossas abelhas e encontramos aí alguns agrotóxicos que ocasionaram essa morte, né? Mas isso ainda está em pesquisa, sabe? Tem bastante pesquisadores no Rio Grande do Sul, tem pesquisadores aqui fora do Rio Grande do Sul também que estão analisando, porque isso não é necessariamente que seja só o agrotóxico, pode ser também alguma doença, algum outro patogênio que... que interessante é deixar claro que essas abelhas, essas mortes foram na cidade, né? Foram feitas na cidade. Eu moro aqui na Vera Cruz, né? E a distância, o voo das minhas abelhas, que eu possuo uma espécie chamada mandaçaia, né? O voo dela, o raio de atuação dela é 2 quilômetros, né? Então, da minha casa, 2 quilômetros, ela é bem longe de alguma lavoura, né? Com monocultura, no caso. Já tem previsão para a conclusão desse estudo aí? Estamos estudando, né? Porque agora veio à tona agora, né? De tanto os criadores pressionar, né? E com o advento agora dessas inúmeras mortes que teve esse ano no Rio Grande do Sul inteiro. Então, chamou a atenção do poder público, chamou a atenção do Brasil inteiro, né? Então, agora a atenção está voltada justamente para isso. A Ameplan está trabalhando, né, num projeto que se chama Jardins de Mel. Como é que é esse projeto? O projeto Jardins de Mel é um projeto que o plano piloto dele foi feito lá em Curitiba, né? Eu conversei com o pessoal lá de Curitiba, eles me autorizaram a trazer essa ideia e implantar aqui em Passo Fundo. O principal objetivo do Jardins de Mel em Passo Fundo é justamente mostrar para a comunidade de Passo Fundo que nem toda abelha faz mal, que a abelha faz mel. E mostrar justamente as espécies nativas de abelha sem ferrão aqui do Rio Grande do Sul. Nós só vamos trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Passo Fundo, com as abelhas da nossa biodiversidade local.
Nós não vamos introduzir espécies de fora. Só vamos trabalhar com as abelhas nativas local. Eu já faz 2 anos que eu visito ali o Baiano da Vergueiro ali, né? Eu já andei analisando algumas espécies que já andam por ali, porque a gente com manejo e criação a gente consegue identificar muitas espécies, né? Então eu estou querendo que de repente colocar caixas de nós, né? Estamos pretendendo colocar caixas de amostra para futuramente trazer escolas para a população conhecer, ter contato, porque isso assim é pouco divulgado, como eu falei anteriormente. Falta informação a respeito das abelhas sem ferrão. Assim, a maioria do pessoal não conhece. Então, assim, a gente tem que mostrar para a população que abelhas que são, como elas se comportam, que trabalho que tem, que importância que ela tem para o ecossistema. Então, são essas abelhas que a Ameplan está querendo fazer. É um dos projetos da Ameplan. Seria uma visitação ao Visitação, parque. vai estar para o público poder olhar, visitar, observar. Crianças olharem assim, para poder entender, escolas. Futuramente, de repente, a gente pode, que também faz parte do projeto, trazer a visitação de escolas, fazer seminários, né, a respeito. Esse projeto deu muito certo em Curitiba. Muito certo em Curitiba. O Parque Birigui, Jardim Botânico, está espalhado em Curitiba. Foi um sucesso, tem site disso. Então, assim, é uma ideia boa. Então, por que não trazer para Passo Fundo? Por que não marcar Passo Fundo na meliponicultura nacional? Vocês querem incentivar, por exemplo, que as pessoas tenham então, uma abelha em casa? Com certeza. É muito importante porque é uma abelha que não é inofensiva. Pode ter uma caixinha, pode criar. Pode ser a saída para o nosso planeta também. Também. A conscientização, a preservação. São abelhas que estão entrando no livro de extinção. E quem se interessou pela ideia, o que deve fazer, com quem entrar em contato? O bom seria entrar em contato através do Facebook com a Ameplan RS, né? Já possuímos site no Facebook, né? Ameplan RS. Ameplan RS, Planalto Médio? É, a Ameplan é a Associação de Meliponicultores Planalto Médio, né? A sigla é a Ameplan RS, né? Aí entram em contato com Entra vocês. em contato com nós, né? Que a gente vai dar um jeito de conseguir enxames, porque assim, ó, existem várias formas de você conseguir um enxame, né? Uma das formas é através de ninhos iscas, né? Ou garrafas PET, né? É introduzido um feromônio dentro, feromônio não, é um atrativo, né? Dentro da garrafa PET. Esse atrativo é dentro dela, passado jornal e tal, um saco plástico, né? Preto, e colocar na natureza. Quando a abelha fazer uma enxameação, sem ferrão, né? Ela vai enxamear ali, aí dali eu posso tirar, porque eu não posso degradar a natureza, né? E através de meliponários cadastrados. Que as pessoas podem comprar. Podem comprar a caixa já com enxame estabilizado certo, né? E existem 2 maneiras, você trabalhar com a abelha da maneira que nem eu de preservação, né? Que eu trabalho, sou preservacionista, e tem a maneira comercial. Tem pessoas que trabalham, tem o CTF, Cadastro Técnico Federal, para comercializar enxame subproduto das abelhas. Mas aí teria que ser em maior escala, assim, Aí pode ser sim, na cidade sim. também. Não, nem na cidade não, né? Geralmente esse pessoal que trabalha para comércio, geralmente eles têm uma chácara, um estabelecimento já tipo, para fora, né? Tem um meliponário grande, a partir aí de 500 caixas de abelha de espécies diferentes, né? Da região. E quem na cidade quer contribuir com essa polinização, pode também se beneficiar desse mel? Com certeza, como é que é a extração? sim. É semelhante a... Justamente esse projeto que a Ameplan está querendo fazer. Nós estamos querendo promover também seminários, treinamento para a população. Quem quiser se inscrever, futuramente nós vamos trazer pesquisadores, professores da área, né? Não só a nível estadual, mas também a nível Brasil, para poder capacitar. O que você quer aprender a extrair um mel de abelha sem ferrão, que é diferente da abelha com ferrão? Porque a abelha com ferrão, ela costuma fazer favos na vertical, né? A abelha sem ferrão, ela costuma fazer em potes de mel, né? Então, esse pote de mel é sugado com equipamentos ou seringa, né? Então, é uma maneira totalmente diferente de extração. Mas que pode ser feito em casa? Pode ser feito em casa, sim. E esses seminários, você também, né? Participa bastante de seminários, viaja aí no Brasil? Viajo o Brasil inteiro.
Agora, em fevereiro, eu tive a oportunidade de comparecer no berço da meliponicultura e apicultura nacional, que é a Universidade da USP de Ribeirão Preto, né? Tive a oportunidade de conhecer pesquisadores e professores da área, né? E entre outros amigos também que criam no Brasil inteiro, né? Com o advento das redes sociais e o WhatsApp, a gente se uniu bastante, né? Teve seminários que eu participei também em Goiânia, recentemente também aqui em Bento Gonçalves, né? Alguns eu auxiliei também na organização, né? Então, assim, ó, existem eventos de meliponicultura. Infelizmente no Brasil pouco divulgado, né? Mas Santa Catarina para cima tem muito. Mas está crescendo aqui no Rio Grande do Sul. Está crescendo porque assim ele está se tornando a sensação do momento a meliponicultura. Porque o pessoal, eu quero criar uma abelhinha em casa, né? Aí tem um amigo meu ali de Brasília que ele faz umas caixinhas personalizadas, casinha e tal. Aí já entra, você bota na varanda de casa com um enxamezinho de jataí, por exemplo, dentro, com a casinha toda personalizada. Existem caixas de Dática que você pode abrir a caixa e ver o enxame trabalhando dentro. Então isso é fascinante para o pessoal, para os curiosos e tal, né? Tem conhecido meus que tem um enxame para ver como é que tem um enxame de abelha jataí, por exemplo, dentro da sala de casa, a caixinha dentro da sala de casa, numa caixa de Dática, né? Que é uma caixa que ela tem ambiente de vidro, você abre, com um cano transparente que sai para fora. Então, vai uma visita lá, eu quero ver como é que está o enxame, abre e olha como é que está dentro. É como se fosse um aquário de abelha dentro de casa. E ajuda na polinização também. Ok. Quer dar mais algum recado assim para quem está pensando em fazer isso, um incentivo a mais? Não, o incentivo da Meplan só é divulgar assim, ó, que nem toda abelha faz mal, né? A abelha faz mel. Era esse o recado que eu tinha que expor. Assim, a informação é tudo, porque o ser humano ele destrói tudo aquilo que ele não conhece. Então eu lá vejo uma abelha lá, muitas vezes não conhece, vai lá e pega um DTFON, um veneno e aplica. Muitas vezes nem faz mal, né? Então assim, a falta de conhecimento é o que prejudica hoje em dia. O ser humano ele destrói o que não conhece. É isso aí. E o objetivo desse programa é justamente promover esse conhecimento. Sim. Quero dar os parabéns pelo teu trabalho, tá? Continue firme e nesse trabalho aí que não é fácil, a gente sabe, fácil. Mas que é preciso, né? Que mais pessoas agora comecem a se integrar. Sim. Muito obrigada pela sua presença. O programa, infelizmente, chegou ao fim. Eu agradeço também a sua companhia. Até uma próxima oportunidade.